Olá pessoal, eu sou Rafael Maia, professor de Direito Constitucional e Administrativo, e essa é mais uma edição das Pílulas de Direito Constitucional, e hoje nós vamos falar sobre uma matéria importantíssima, que é a eficácia das normas constitucionais. Para a gente falar um pouco da eficácia das normas constitucionais, nós temos que partir da premissa principal, que é de que as normas constitucionais têm eficácia diferenciada. As normas constitucionais produzem efeitos de maneiras diferentes, de forma que algumas normas constitucionais produzem mais efeitos do que as outras. Quem falou disso pela primeira vez aqui no Brasil foi o professor José Afonso da Silva, numa obra lá da década de 70 chamada Aplicabilidade das Normas Constitucionais. E segundo o professor José Afonso da Silva, nós temos três tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. Nós temos a norma constitucional de eficácia plena, nós temos a norma constitucional de eficácia contida e temos a norma constitucional de eficácia limitada. Vamos a cada uma delas. Norma constitucional de eficácia plena é aquela que produz todos os seus efeitos, não precisando, portanto, de nenhuma regulamentação. Por exemplo, o artigo 18, parágrafo 1º da Constituição Federal diz que Brasília é a capital federal. Vejam bem, a norma por si só já produz todos os seus efeitos. Qual é o objetivo da norma do artigo 18, parágrafo 1º? Definir qual é a capital federal, e a norma define: Brasília é a capital federal. Ok? O segundo tipo de norma, para o professor José Afonso, é a norma constitucional de eficácia contida. Segundo o professor José Afonso da Silva, norma constitucional de eficácia contida é aquela que também produz todos os seus efeitos, porém, uma lei infraconstitucional pode restringir esses efeitos. E aí, nós temos como primeiro exemplo o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que vai dizer para nós o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, respeitados os requisitos que a lei estabelecer. Então vejam, se você quiser exercer qualquer profissão, você pode. Se quiser ser motorista de Uber, basta que você tenha a carteira profissional. Se você quiser ser pedreiro, basta que você tenha cimento, tijolo, etc. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porém, uma lei infraconstitucional pode restringir os efeitos dessa norma, trazendo alguns requisitos, como, por exemplo, o Estatuto da OAB, que estabelece que para que você possa ser advogado, além de ser bacharel em Direito, você precisa ser aprovado no exame da ordem. Então vejam bem, eu tenho uma lei infraconstitucional, a Lei 8906, o Estatuto da Ordem, que vem restringir os efeitos de uma norma constitucional, ok? Tomem cuidado com a norma de eficácia contida, porque o Supremo já determinou que essa restrição por uma lei infraconstitucional não pode ferir o núcleo essencial da norma constitucional, porque senão ela estaria violando a própria Constituição. Então tem que trazer uma restrição sem ferir o núcleo essencial da norma constitucional, ok? O terceiro tipo de norma constitucional, de norma constitucional segundo a eficácia, para o professor José Afonso da Silva, é a norma constitucional de eficácia limitada. E a norma constitucional de eficácia limitada é aquela que produz poucos efeitos. Por quê? Depende, porque ela se subdivide em dois tipos. Nós temos a norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático ou simplesmente norma programática, como nós temos, por exemplo, o artigo 206 da Constituição, que vai dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e todo mundo vai ter direito à saúde de forma universal e igualitária. Vejam só, essa norma produz poucos efeitos. Por quê? Porque para que ela possa produzir mais efeitos, vai depender de reiteradas políticas públicas nesse sentido. Então, hoje, todo mundo tem acesso à saúde? Quase todo mundo. Mas esse acesso é igualitário? A pessoa que mora no centro-sul do país, em São Paulo, tem o mesmo acesso à saúde que quem mora na Amazônia? Não, ainda não. O que é que vai precisar para isso? Reiteradas políticas públicas de saúde, para levar mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem, mais recursos, para que um dia a gente consiga alcançar esse objetivo da Constituição. Então, a norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático, ela produz poucos efeitos
porque depende de reiteradas políticas públicas. E nós temos também a norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo, que é aquela que produz poucos efeitos porque depende de um complemento, depende de uma regulamentação. Então, a Constituição diz o seguinte: é estabelecido o direito de greve nos termos da lei, conforme definido em lei. Então, essa norma produz poucos efeitos porque ela depende de uma regulamentação. Enquanto não houver essa regulamentação, a norma vai produzir poucos efeitos. E enquanto não houver essa regulamentação, nós estaremos diante de uma omissão legislativa, de uma omissão constitucional, que pode ser sanada, por exemplo, por uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou um mandado de injunção, se a gente estiver tratando de uma garantia de um direito fundamental. Então, o professor José Afonso da Silva trouxe essas três classificações: norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida e norma constitucional de eficácia limitada, que, como eu acabei de dizer, se divide em duas: norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático ou norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Posteriormente, a doutrina moderna trouxe mais duas classificações que não eram reconhecidas pelo professor José Afonso da Silva: a norma constitucional de eficácia absoluta e a norma constitucional de eficácia exaurida. Norma constitucional de eficácia absoluta é aquela que, além de produzir todos os seus efeitos, não pode ser retirada da Constituição, não pode ser suprimida da Constituição, como, por exemplo, as cláusulas pétreas. Então, quando se fala em norma constitucional de eficácia absoluta, nós estamos falando de cláusulas pétreas, previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E norma constitucional de eficácia exaurida é aquela que já produziu todos os seus efeitos. E aí nós podemos pegar como exemplo o artigo 2º do ADCT, que dizia que lá no dia 7 de setembro de 1993 deveria ser realizado um plebiscito para que o povo pudesse decidir qual que seria a forma de governo e o sistema de governo adotado no país. Se a gente seria uma república ou uma monarquia, um presidencialismo ou um parlamentarismo. E esse plebiscito já aconteceu, de forma que essa norma constitucional prevista no ADCT já produziu todos os seus efeitos, ou seja, se exauriu. Então é isso, de forma sucinta, como é o nosso propósito aqui, mais uma pílula constitucional, tratando hoje das normas constitucionais, da eficácia das normas constitucionais. Se você curtiu, clica aí, dá um like, compartilha com seus amigos e vamos disseminar conhecimento. É isso aí, um abraço, até a próxima.